Gente, bom dia. Nós vamos fazer aqui uma entrevista coletiva. O Sérgio vai apresentar alguns dos membros do novo grupo de trabalho dele. A gente vai fazer uma entrevista coletiva aí entre 30 e 40 minutos no máximo. Vamos tentar aí limitar 2 perguntas para cada um, tá? Para que a gente tenha essa agilidade e que todo mundo possa perguntar. Sérgio, por favor. Bom dia. Opa. Bom dia. Bom dia a todos. Muito bem, pessoal. Estamos no horário certinho aí, não atrasamos. Prazer grande receber todos vocês aqui, já numa situação mais tranquila, pós-eleição, para bater um papo e passar para vocês aí algumas situações interessantes que a gente já começou a planejar, tá? Então, vocês já estão vendo aí que a nossa diretoria, né, além do Lázaro, que foi eleito comigo aí na última segunda-feira, o Galo, que até então tinha um contrato sob condição, né? O contrato do Galo tinha uma cláusula que previa que, obviamente, ele só seria concretizado ou efetivado se eu fosse eleito, e assim eu tive que trabalhar durante um bom tempo, né? De fato, essas eleições ocorrendo na primeira quinzena de dezembro, elas atrapalharam muito, na medida em que havia uma outra chapa, e dentro do espírito democrático, claro, acho que elas transcorreram muito bem, mas, sob o ponto de vista do planejamento, comprometeu, eu diria, significativamente, porque aconteceram algumas situações em que nós não tivemos condição de concretizar, exatamente porque empresários ou jogadores que estavam sendo contactados não se sentiram seguros, uma vez que nós ainda não estávamos legitimados a estar fechando qualquer tipo de contrato com eles, né? Então, voltando, o Galo assume aí a diretoria de futebol. E o Bebeto de Freitas passa a ser o nosso diretor de administração e controle. Ele vai assumir no dia 30, 29, 30, por aí. O Carlos Fabel continua como nosso diretor de finanças e orçamento. O Domênico volta para a função dele de diretor de comunicação, e nós temos muito que agradecer a ele aí todo o esforço que foi feito durante esses últimos meses como diretor de futebol. A gente sabe que não foi fácil. Rodrigo Lasmar, diretor médico, e Dalmo como diretor-geral do Labareda, o Renato como diretor-geral da Vila Olímpica, o doutor Emi Kadar, que continua como nosso assessor de relações institucionais, né, doutor Emi? O senhor que é uma pessoa tão querida e importante aqui na história do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. O doutor Castelar Guimarães, que passa também, volta a ser assessor da presidência, assim como ele foi na gestão do Alexandre Calil. E a mudança, que todos também ontem já havia aí várias notícias a respeito, que nós fizemos na base, né? Nós entendemos que o trabalho que o André fez durante esse período foi um trabalho importante, não temos absolutamente nada a falar com relação à questão da lisura, da competência dele, mas nós entendemos que o Atlético precisava de uma oxigenação na categoria de base e resolvemos, então, fazer essa mudança e convidamos o nosso querido Marques, um ídolo do clube, uma pessoa que eu, particularmente, tenho grande apreço e admiração, não só como torcedor. Eu sempre vi no Marques uma pessoa equilibrada, competente, e com ele vem o Gustavo Cupertino como gerente. Então, o Marques passa a ser o coordenador da base e o Gustavo Cupertino passa a ser o nosso gerente das categorias de base. E nós entendemos que vai ser interessante, porque o Galo ele vem já de uma coordenação de categoria de base de seleção brasileira, tem um conhecimento amplo a respeito de categorias de base, e vai fazer uma aproximação maior entre as categorias de base e o profissional. Nós entendemos que o atleta tem que voltar às origens dele e voltar a revelar jogadores para o time principal. O Atlético sempre foi um grande revelador de jogadores e já há algum tempo não vem revelando tantos assim. Nós tivemos, claro, os Bernardo da vida, enfim, Gemerson, o próprio Gabriel, mas nós entendemos que isso pode ser
mais trabalhado e melhorado, né? Bom, acho que, basicamente, para início de conversa é isso, né? Isso é mais um bate-papo. Eu acredito que nós vamos enriquecer as informações na medida em que vocês foram fazendo as perguntas pertinentes. Dependendo da pergunta, vou ser eu que vou responder. Dependendo da pergunta, pode ser qualquer um dos outros que estão aqui na mesa, ok? Futebol, quem vai falar é o nosso diretor de futebol, é o Alexandre Galo. Gente, em razão aqui só do microfone, vou trocar com o Galo. Sérgio, eu queria perguntar a respeito dessa oxigenação na categoria de base. Você disse que quer que o Atlético revele mais, quer que o Atlético revele jogadores com mais qualidade. A vinda do Marques pode colaborar bastante com isso. Mas, em relação aos investimentos, o Atlético é um dos clubes da Série A que menos investe em termos financeiros na categoria de base. São Paulo investe 20 milhões, Flamengo 14, o Galo investe cerca de 9 milhões por ano. Tem um planejamento de investir um pouco mais e mudar um pouco essa política salarial também de teto para os jogadores da base? Galo. Bom dia a todos aí. É um prazer estar aqui de novo, rever grandes amigos aqui e tiveram comigo nas duas funções anteriores que eu tive o prazer de ter no futebol durante muito tempo. Primeiro como atleta e depois como treinador, e agora numa nova função importante para mim. Eu vim me preparando para migrar para essa questão diretiva. Respondendo a sua pergunta, claro que o Atlético, nós temos um conhecimento. Esses 2 anos e meio que eu tive na CBF me trouxe um know-how muito grande, porque eu procurei em todas as convocações que nós tínhamos conversar com os coordenadores, com os treinadores, em todos os lugares que nós viajamos. Tive a possibilidade de viajar quase as maiores equipes europeias e seleções. Então, nós temos a ideia de também fomentar um trabalho um pouco diferente do que vinha sendo feito, e a gente respeita bastante o que aconteceu até agora, mas, com certeza, alguns investimentos vai acontecer. Em relação à política nossa salarial, isso está tudo sendo revisto inicialmente. Nós estamos colocando para o Marques isso aí, para uma decisão juntamente com a gente na direção do futebol e também com o Dr. Sérgio. A gente entende que o Atlético precisa evoluir nessa questão de revelar, trabalhar com qualidade, um pouco menos a quantidade, em função de tudo que o Atlético tem, principalmente a questão estrutural, que é excepcional, uma das melhores do país. Então, essas questões mais delicadas ainda estão sendo iniciadas numa conversa minha com o Marques. A gente já vinha conversando há alguns anos já sobre a questão de trabalhar junto. Ele é um cara que estava se preparando para também assumir uma responsabilidade dessa. Então, esses detalhes específicos eles vão acontecer diante dessa sequência. Mas eu entendo que, naturalmente, com a mudança de visão da base, os investimentos vão acontecer. Nós queremos criar uma ramificação grande de observação técnica por todo o Brasil. Já temos um mapeamento aí de praticamente 15 estados até agora, e para que a gente possa fazer uma captação melhor também, e o Atlético entrar forte nessa questão da revelação, que é um fator importante para nós. Alexandre Galo, eu acho que a pergunta que toda a imprensa aqui gostaria, não sei se seria a resposta através de você ou do presidente. Se for futebol, é com ele. É com ele? Sempre. Robinho, fica ou não? Bom, Robinho é uma situação que aconteceu já há algum tempo. Nós tivemos um contato com a sua representante e houve uma negativa, inicialmente, para nós. E como ele tem contrato até 31 de dezembro, as coisas ainda... estamos ainda conversando sobre essa situação, e o futebol ele é muito dinâmico, né? Tudo pode acontecer de uma hora para outra. Nós fizemos uma proposta ao atleta e dessa proposta, dentro da realidade que a gente tem hoje, da questão financeira nossa, que a gente entende ser muito boa, e principalmente uma tranquilidade para um atleta que tem a idade que ele tem, de um prazo de contrato de 2 anos, que a gente entende que o atleta tem que ter a tranquilidade, a continuidade, saber que não tem essa necessidade de matar ou de fazer um ano de uma maneira excepcional para uma sequência. Então, o atleta sempre nessa idade, quanto mais tranquilidade ele tiver para jogar, é importante, nós entendemos isso, mas a coisa estancou inicialmente em função de uma negativa da própria representante do atleta.
Presidente, bom dia a todos. Bom Parabéns dia, pela Afonso. sua eleição, Obrigado. a do Lázaro. Obrigado, Afonso. Sorte que vocês vão precisar. Obrigado. Presidente, seguinte, a sua preocupação hoje, já que vocês ganharam um pouco mais de tempo a partir de ontem, a sua preocupação, o seu foco hoje é contratar ou dispensar? Então, na verdade, nós vamos fazer uma readequação. Aqui, eu acho que é quase que unanimidade, né, a ideia de que essa matéria é matéria futebol, tá? Então, deveria estar sendo respondido também pelo Galo, mas eu vou me adiantar Não, é um sua pouquinho. também, eu estou falando de um âmbito geral. Veja bem, eu vou seguir, obviamente, aquilo que o meu diretor de futebol entender que é necessário para o nosso futebol, juntamente com nossa comissão técnica, tá? É claro que eu decido e eu tenho que levar em consideração principalmente a questão financeira, né? Então é meio que trocar a roda do avião em pleno voo, achar uma situação interessante, nós temos que readequar as finanças do clube à realidade, à conjuntura econômica atual, né, do país, né? Todo mundo está se readequando. Eu acredito que cada um de vocês aí, nas suas empresas, deve ter visto essa situação. As empresas tiveram que fazer alguns ajustes para poder continuar rodando. Todo mundo, eu fiz isso dentro do meu escritório, vi grandes empresas fazendo essas readequações, ajustes de contrato. Então, né, nós também vamos fazer uma readequação, né, ao mesmo tempo, nós vamos tentar, com muita criatividade e inteligência, e estamos trabalhando duro para isso, posso te garantir, Afonso, estamos dormindo pouco, trabalhando muito, por conta do prazo que nós temos, que é muito pequeno para planejar um 2018. Praticamente, nós começamos com legitimidade a fazer isso na terça, né? Hoje, quinta. Então, eu tenho praticamente como dias úteis, talvez mais 6 dias úteis, que tem a sexta e a semana que vem, porque depois chega Natal e Ano Novo e você sabe muito bem que tudo para no Brasil, tudo. A própria CBF fecha agora em segunda ou terça-feira e acabou, né? Então, nós vamos tentar readequar a questão financeira do clube de um modo geral, claro que isso passa também pelo futebol, mas sem perder qualidade, ao contrário. Nós vamos tentar qualificar melhor o grupo. A gente entende que aqui e ali nós precisamos de mais força, mais juventude, e é em cima disso que nós estamos trabalhando. A gente tem trabalhado a gente tem pensado bastante a respeito de um time muito competitivo para o ano que vem. O torcedor não precisa ficar desanimado, não, ao contrário. Eu posso dizer a você, Afonso, você me conhece de muitos anos, né? Você, o Abras, né? E tem a turma aí, porque eu estou muitos anos aqui no Atlético, então é o pessoal mais cabelo branco que me conhece aí. Eu posso dizer para vocês que em tudo que eu propus a fazer na minha vida, eu sempre fiz com muita obstinação, com muito denodo, e me entrego de corpo e alma. E eu acredito que você consegue ter sucesso se você, né, criar condições para isso. Nós vamos trabalhar muito para poder chegar lá. Se a bola vai entrar na casinha ou não, eu não posso estar lá para chutar para dentro, não posso adivinhar. Mas você pode ter certeza que nós vamos estar criando condições. Eu estou me cercando de pessoas que, na minha concepção, são extremamente competentes. Então, além do Alexandre Galo, que é uma pessoa que eu até queria fazer um elogio aqui em público, que tem me surpreendido muito positivamente, é uma pessoa que está muito antenada no mercado, conhece todo mundo, qualquer empresário, qualquer procurador, conhece, ele realmente está muito, muito antenado. Eu acredito que ele vai prestar um excelente serviço aqui ao meu lado. A gente manteve a comissão técnica, que eu acho que também é uma situação muito interessante, porque você dá continuidade a um trabalho que já vinha sendo bem desenvolvido. Eu acho que o Oswaldo foi muito bem nesse período que ele esteve aqui conosco, uma pessoa também espetacular, ele com a equipe, né, técnica que trabalha com ele. Perdemos o Carlinhos Neves, que era uma pessoa excepcional, né, é um fora de série, e procuramos trazer também uma pessoa de muita experiência, muito qualificada, que é o Paulo Paixão, que aceitou, né, uma pessoa espetacular, um profissional de elevado quilate, com anos e anos de experiência em seleção brasileira,
né? Então, acredito que ele vai somar e muito. Então, é isso, eu estou me cercando dessas pessoas para que a gente possa criar uma condição, dentro dessa realidade de readequação financeira, de montar um time que efetivamente seja vitorioso e que tenha muito mais sucesso do que esse que encerrou o ano de 2017 aí, na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro e que foi eliminado precocemente da Libertadores, da Copa do Brasil, né, e que muita gente apostava muito mais do que acabou acontecendo. Bom, é isso. Sérgio, bom dia. Desde segunda-feira, data da eleição, observo que existe uma preocupação no discurso em relação à questão do dinheiro do clube, das finanças do clube. Como é que você pegou e como é que você avalia a situação financeira do Atlético para o próximo triênio que você vai presidir o clube? Eu vou até pedir para o Lázaro fazer um breve comentário a respeito disso, porque, gente, o país está mudando, as leis agora são outras, as responsabilidades que os dirigentes de futebol têm hoje são diferentes daquelas que até então existiam. Então, eu respondo pessoalmente hoje por muitas coisas que até então não acontecia nada, né? Então, hoje existe essa preocupação. Eu sou advogado, né, todo mundo sabe, vivo, né, do meu nome, o maior patrimônio que eu tenho é o meu nome. Eu não posso ter o meu nome manchado, né? Sou pena de não conseguir nem advogar mais, né? Então, eu me preocupo muito com essa questão de não ultrapassar determinadas regras que estão agora estabelecidas. Vou pedir o Lázaro para fazer um breve comentário a respeito. Bom dia a todos. Oi. Bom dia a todos. O Atlético, todo mundo sabe, né, esse grupo já está aqui um período já mais longo. Eu, especialmente, ingressei aqui em 2009 e o clube atravessava uma crise dramática. E, desde então, ele vem se recuperando em todos os setores, mas há ainda questões antigas que o clube tem que lidar, né? Em relação a essas questões financeiras, obviamente, elas afetam todo o conjunto do clube e, especialmente, essa legislação nova, essa legislação do Profut. É verdade que essa legislação é objeto de uma ação direta, que já tem, inclusive, uma liminar, que afasta, inclusive, algumas exigências dela, e claramente pontos que houve um exagero de intervenção nos clubes, mas, independentemente disso, né, nós estamos numa nova era que as empresas, as organizações precisam ter sustentação de médio e longo prazo. Então, o Atlético se insere nesse contexto aí do futebol, né, porque quando nós discutimos lá, por exemplo, o Profut, num determinado momento foi colocada uma questão a respeito da responsabilização dos dirigentes em chamadas ações temerárias. E eu discuti isso bastante com as equipes técnicas e com os presidentes e com o governo na época, dizendo o seguinte: o futebol tem uma situação singular, né? Na verdade, o futebol, o presidente, né, o clube aqui, ele vive numa situação presidencial, é o presidente que decide, ele exige que o presidente tome determinadas medidas, se não tomadas, poderão desencadear uma série de consequências muito mais graves para o clube, né? Digamos que o clube esteja perigando lá numa situação X e ele tenha que, eventualmente, fazer um investimento maior para, né, conseguir sair daquilo. Provavelmente, se ele não tiver sucesso, ele poderá ser taxado como uma atitude temerária. Mas não, ele salva, muda todo o panorama. Então, nós estamos trabalhando com essa nova realidade do país e com essa nova realidade da legislação. Estabelece parâmetros, o clube tem que pagar todos os seus impostos e o Atlético tem uma situação singular e diferente em relação aos clubes brasileiros. É o único clube brasileiro que antecipou o pagamento das parcelas do Profut
estou falando em relação ao parcelamento, até o final de 2021, usando exatamente recursos que estavam bloqueados, mas ainda assim, o clube tem despesas correntes, aqui não vamos entrar em detalhes, não sou nem a parte financeira do clube para falar sobre isso, Fabiel está ali, mas, de qualquer forma, o clube precisa cada vez mais crescer nas receitas e controlar os gastos, e o presidente exatamente está inserido, né, está com esse propósito para que o clube respeite toda a sua, não só a sua condição, né, econômico-financeira, mas o próprio respeito à legislação que está sendo aqui observada, e esse novo triênio seguirá esse caminho. Só vou acrescentar aqui mais uma outra questão. Um exemplo disso é a FIFA. Hoje, quando um clube, até então, não se falava muito em punição de perda de ponto, de descenso, ou coisa parecida, isso passou a existir. Outro dia mesmo, não sei se foi o Al Nassr, foi um time o Al Nassr, me parece, perdeu ou não participou de uma... Foi proibido de participar de campeonatos internacionais durante um determinado período por conta de uma condenação de FIFA. O atleta não foge à regra, nós temos também contas a pagar na FIFA, eu vou procurar dar uma equacionada nisso aí também, então, por conta disso, a gente tem que buscar recursos para poder, né, dar mais tranquilo e não ter nenhum tipo de sanção. Fazer uma pergunta para o Alexandre Galo, por favor. Essa é uma época que o torcedor fica muito ansioso por contratações, por caras novas. Eu queria que você falasse, por gentileza, o que for possível, sobre algumas situações. Por exemplo, o Arouca já pode ser confirmado como contratação do Atlético. Existem negociações com o Pablo, com o Copete, ou algum outro nome para ser anunciado? Bom, o Arouca é uma realidade nossa já, é um atleta que já tem um contrato com a gente acredita muito nele, no seu potencial, no seu crescimento, é um atleta que iniciou com o Oswaldo também. O contato foi muito bom, um cara que quer muito e a gente tem certeza que ele vai entregar muito para o Atlético. Em relação a nomes, esses nomes, agora esse momento começa essa questão da especulação, que para a gente, nós temos que ter um cuidado muito grande, qualquer nome que acaba saindo, acaba prejudicando muito essa questão do nosso acesso a qualquer atleta que seja. O Sérgio e o Lázaro também estão bem conscientes dessa questão, que nós entendemos que vai existir uma melhoria na equipe, a torcida pode ficar tranquila em relação a isso, nós vamos querer trazer jogadores que venham e agreguem, possam fazer um ano de 2018 vitorioso. Essa é a nossa intenção, com bastante criatividade, com muito critério e com muita calma, né? Até porque o mercado, até então, são poucos os clubes que até anunciaram um atleta ou nenhum. A gente está acompanhando o mercado, conversando muito com os clubes e todo mundo vivendo essa readequação que o Sérgio e o Dr. Lázaro acabaram de falar aqui agora. Então, da nossa parte é isso, nós vamos falar efetivamente dos atletas que nós conseguimos contratar, como o Arouca já é uma realidade nossa, mas a ideia, sem dúvida, é trazer um pouco de força, de velocidade para a nossa equipe, que a gente entende dessa maneira, nós já temos um esqueleto montado de boa qualidade técnica e que o ano que vem a gente faça um ano melhor. Só acrescentar uma questão, gente, eu sei que esse período é um período que você não tem muito conteúdo, então fica aí, né, é uma época de muita especulação, mas vamos tomar cuidado com essas especulações, porque tem alguns nomes aí que estão sendo né, especulados aí, né, pela imprensa, e eu tomo cada detonada sem ter culpa nenhuma e sem ter tido sequer qualquer contato com esses jogadores, entendeu? E aí a torcida toma aquilo como se fosse verdadeiro, né? Então, que teve reunião, que já está em contato, que já está presente, puxa, e não aconteceu. Então, eu pediria só que tivesse um pouquinho só, né, de responsabilidade na hora de divulgar isso daí, porque vocês estão no papel de vocês, de procurar, de fuçar, de achar, de dar o furo, isso aí fora de questão, né? Nós tentamos esconder e vocês tentam descobrir, tudo bem. Mas tem uma coisa que é diferente, é aquela em que muitas vezes se divulga um nome, né, que às vezes até me dá a impressão que é para atender o pedido de algum empresário que está querendo forçar uma situação aqui dentro. Aí não.
né? Isso não vai acontecer aqui. E se nós soubermos, eu vou falar, e cito o nome e aponto. Porque se tem uma coisa que eu quero ter com vocês aí durante esses 3 anos que eu vou estar aqui, é uma relação muito transparente. Muito tranquila, muito transparente, né? Eu fico sempre citando os cabeça branca, eu olho ali para o Roberto. O Roberto me conhece de muitos anos também, né, Roberto? Sabe como que eu sou, não sou uma pessoa maldosa, que vai ficar ali perseguindo, etc. e tal. Estão até fazendo uns memes meus aí a respeito a respeito de algumas situações que nós substituímos aqui, né? Já, o que tinha que ser feito praticamente já foi, mas o que tinha que fazer é uma questão de uma mudança de comando, e que tem que ter ali uma readequação das pessoas que estão no entorno, mas não tem caça às bruxas, não tem nada, né? Então, voltando só a essa questão das especulações, eu mesmo gosto, de vez em quando, de ficar ouvindo os programas aí, ou assistindo na televisão, ou lendo os jornais. Deixa eu ver quem que nós estamos contratando aqui, porque eu não estou sabendo, né? Falei, puxa. Então, é isso, né? Eu acho que tem uma linha tênue aí entre o que é aquilo que é a especulação sadia e que pode estar tendo mesmo ali alguma informação que foi buscada, e aquela que não é verdadeira, que é irresponsável ou que está atendendo algum pedido de algum empresário. Aí essa nós vamos combater veementemente e não vamos aceitar. Galo, em relação até à sua trajetória, como é que você chega para esse cargo, né, diretor de futebol, foi treinador, passou pela CBF? E uma outra questão também relacionada a nomes, você acha que até o Natal, até o fim do ano, alguma coisa pode surgir de novidade além do Arouca? E a gente ouve, até dentro da especulação que o presidente Sérgio falou, tem um lado voltado para o futebol, os vizinhos, Argentina, Paraguai, ou tem mais o foco realmente no futebol brasileiro? Vou começar pela segunda. Não, a gente tem que responder, e a gente entende o lado de vocês, como o Sérgio falou, a gente tem conversado direto, conversado até com o Oswaldo, nós fizemos várias reuniões com ele, tem o telefone direto com ele, com toda a comissão técnica. É claro que todo grande atleta, ele interessa para nós. A camisa do Atlético hoje é uma camisa vencedora, uma camisa que vale muito. Então, nós estamos também entendendo que o mercado também, dos nossos vizinhos aqui, é um mercado interessante. Nós temos atletas que atuam com a gente já, e a gente está muito atento a tudo isso que está acontecendo. E até a virada do ano, a gente entende, a todo dia pode estar acontecendo situações, nós temos algumas situações encaminhadas com atletas de alto nível, onde a gente entende que vai reforçar a nossa equipe, mas são situações em função também da demanda e do atraso um pouquinho em relação à questão da eleição aqui, nos atrapalhou um pouquinho esses acordos, e agora é um momento que todo mundo o mercado está fervilhando, e a gente também está dentro dessa situação. Mas com certeza até o Natal, até a virada do ano, outros nomes vão acontecer que a gente entenda que vai reforçar a nossa equipe. Em relação à minha trajetória, eu vinha me preparando, eu fui atleta profissional, depois por 13 anos como treinador, foi uma grata experiência. E depois da minha passagem na seleção por 2 anos e 5 meses, comecei a pensar em migrar para a questão da gestão. Fiz alguns cursos, me preparei para isso e chego muito preparado porque eu estou fazendo aqui. Eu fazia a gestão já de todas as categorias de base na CBF, da seleção olímpica, desenhamos o ciclo olímpico inteiro e ele foi cumprido, porque da minha saída só faltavam 11 meses até a Olimpíada e nós só tínhamos 2 convocações de data FIFA. Então o ciclo seguiu, fiquei muito contente com tudo que aconteceu, ter sido um grãozinho dessa engrenagem. É claro que o mérito todo é de quem estava lá, de quem ganhou, e fiquei muito satisfeito com tudo isso. E depois disso comecei a me preparar para essa situação, e sou muito grato ao Sérgio, ao Dr. Lázaro também, por acreditarem no meu potencial. E digo a você, estou muito contente do que eu estou fazendo e honrado de poder voltar a vestir essa camisa. Esse é um clube que eu amo de coração. Foram 2 passagens, uma bastante vitoriosa, bacana como atleta, fico muito feliz. Depois, num momento difícil como treinador, na época que eu passei aqui, mas é um clube que morou sempre dentro do meu coração. Eu me sinto extremamente gratificado em ter voltado aqui e poder dar o meu melhor. E é essa a nossa intenção, da maneira que o Sérgio falou, com muita clareza, com muita autenticidade, tendo um relacionamento com vocês. É claro que em alguns momentos nós vamos omitir algumas situações, porque eles atrapalham a situação de negociação. O futebol, isso aí faz parte do futebol, a gente não vai fugir disso, e a gente quer que vocês entendam também,
Mas a ideia, sem dúvida, é fazer um grande trabalho e estou muito feliz de estar aqui. Gente, só um minutinho aqui, né? A tecnologia ajuda nesse sentido. Eu recebi aqui agora uma informação. O Sérgio colocou aqui no começo, falou um pouco da diretoria e citou o Castelar Guimarães Filho como assessor da presidência. O Castelar Guimarães Filho, ele não é o presidente da federação, tá? O presidente da federação é o Neto. O Castelar Guimarães Filho já vem nos acompanhando aqui há muito tempo, é o doutor Castelar Guimarães Filho, tá? Só porque eu acho que houve aqui uma confusão, tá bom? Bom dia. Primeiro, parabenizá-los pelo pleito, pela vitória, que seja de bons resultados. Ao vê-los à mesa, Galo, Marques, a gente denota um resgate de algumas origens de filosofia do clube. A pergunta é a seguinte, a primeira, é a intenção criar uma filosofia de forma de jogar do Atlético para que ele resgate a forma agressiva de ir para frente, de ser um time rápido? Você vendo o Marques, ele ainda faz isso você novamente voltar à memória. E outra importante pergunta é se é a intenção também rejuvenescer o grupo do Atlético, equilibrar para que a gente tenha um grupo mais veloz, mais rápido, mais agressivo e com jogadores de ponta para servir o centroavante. Bom, vamos lá. Sem dúvida, a ideia, na base, principalmente, nós temos a maneira Atlético de jogar, nós estamos desenhando isso no papel, nós temos uma ideia sobre isso, o Marcos, a gente tem conversado bastante, nós queremos criar, principalmente na base, essa questão da gente jogar, ter uma cara Atlético de jogar, e passa por isso, por futebol agressivo, ofensivo, de velocidade. E também a segunda pergunta sua é a ideia nossa, o rejuvenescimento passa por esse momento nosso. Nós queremos aumentar a força e velocidade da nossa equipe, que já é muito qualificada, e os atletas que vierem vão praticamente ter essa característica. Essa é a ideia, sim. Sérgio, bom dia. Boa sorte aí na sua gestão. Por falar em gestão, o Daniel, ele teve 3 anos de gestão. Eu acredito que os 2 primeiros anos foram bons. Ele bateu na trave no Brasileiro, vice-campeão, bateu na trave na Copa do Brasil. Só que o que fica é o último ano. E nesse último ano, coincidentemente, o Daniel dividiu a presidência, a prefeitura, teve à frente do estádio, foi diretor de futebol em determinados momentos também. Eu acho que isso acabou atrapalhando e desvirtuando todas essas funções. Ele acabou exercendo mal e o ano foi ruim. Qual que vai ser a sua dedicação à presidência, sendo que você tem seu escritório, que a gente sabe que é de muito sucesso, a carreira do seu filho? Vai ser uma dedicação full-time ao Atlético? Você já colocou isso no papel? Isso já foi motivo de reunião? Então, veja bem, o presidente do Atlético, ele não é remunerado, né? Eu tenho que pagar minha conta de água, de luz, de telefone. Puxa, eu tenho que ter, obviamente, um trabalho. Eu vou continuar, claro que eu me estruturei para isso, porque eu tenho que dedicar boa parte do meu dia ao clube, e vou fazê-lo. Então, eu vim me preparando para esse momento, e claro que eu tenho pessoas ao meu redor que hoje vão estar, né, tocando o meu dia a dia no escritório, mas eu não vou me ausentar totalmente, porque eu tenho, inclusive, sócios, né? Em relação ao meu filho, foi até interessante você fazer essa pergunta, porque quando eu vou hoje numa corrida dele lá fora, eu praticamente não fico com ele, né? Então, eu sou um espectador, porque existe toda uma situação de profissionalismo e todo um staff no entorno dele, um esporte de alto risco, que você tem que estar concentrado ali, tem psicólogo, tem a parte de preparação física, tem o fisioterapeuta, tem os engenheiros, etc, etc. Então, eu sou uma visita, e é óbvio que eu não vou poder mais acompanhar, né, as corridas como eu vinha fazendo até então. Eu já tenho até uma ideia de que eu vou poder assistir uma ou outra, né, por sorte, no ano que vem, durante o período da Copa do Mundo, porque aí o futebol dá uma paradinha. Nós vamos provavelmente fazer uma intertemporada aqui, e é a oportunidade que eu vou ter de poder ir lá assistir uma ou duas durante esse período da Copa do Mundo. Mas eu entendo que dá para você tocar tranquilamente o clube,
na medida que você se cerque de pessoas competentes. Então, você veja que eu estou aqui com o Bebeto de Freitas, né, que eu acho que é um resgate também, foi falado aí só dos jogadores, mas o Bebeto é um resgate também. É um campeão do mundo com a Itália, né, é um camarada que tem uma experiência na área esportiva inquestionável, foi presidente de um grande clube de futebol também, né, o Botafogo, e é uma pessoa que eu tenho uma admiração e uma amizade muito grande de muitos e muitos anos. Ele faz parte de um grupo raiz aqui, que é capitaneado pelo Alexandre, que tem a Adriana, que está aqui o Luiz César, que está aqui o doutor Emir, que é o Lázaro, enfim, né, de um grupo que desde do Ricardo, né, desde só 99, né, Bebeto? Foi a primeira vez que você esteve aqui, sem falar na época que ele esteve aqui no vôlei. Né? Não? Bom, pensei que você tivesse vindo aqui do vôlei do Alexandre. Ah, não, porque o do Alexandre que foi diretor de vôlei. É verdade. Enfim. Então, tem o Bebeto, que vai estar fazendo toda essa parte administrativa, né? Ele vai ficar full-time aqui dentro. Né? Eu tenho um grande parceiro e companheiro, que é um vice-presidente, que vai ser atuante, que vai dividir comigo também, né, esse comando, né, essa cogestão aqui do clube. Né? Não é um vice-presidente figurativo. O Lázaro é uma pessoa extremamente competente e que é com quem eu divido muito as decisões. Né? Eu tenho um diretor de comunicação que tem uma vasta experiência também e que comigo divide toda a experiência dele, não só nesse segmento de comunicação, como também do dia a dia do clube. Eu tenho um diretor de futebol, que foi uma coisa que eu acho que, efetivamente, até disse no meu discurso aqui, né, faltou o Daniel, mas ele fez aquilo por uma questão de bondade, de caridade. Né? Então, ele conversava com o Maluf, e o Maluf falava em voltar, e ele não tinha coragem, porque, não sei se você sabe, o Daniel também perdeu um pai com câncer. Então, para ele foi muito duro, teria sido muito duro para ele colocar uma pessoa no lugar do Maluf, que aquilo meio que estava, né, matando o Eduardo Maluf, na medida em que ele fosse substituído. Não sei, talvez ele tivesse, se ele fosse repensar, talvez ele tivesse contratado alguém em concordância com o Maluf, indicado por ele, para ficar ali um tempo, não sei. Mas eu acho que um diretor de futebol é muito importante. Eu tenho um conhecimento, experiência de muito tempo que eu estou aqui dentro, mas, efetivamente, você ter uma pessoa com a experiência do Alexandre Galo, por exemplo, né, que é da bola, que conhece muito, né, para estar ali tocando o dia a dia do futebol, é bem diferente do que eu, né, como foi o caso do Daniel. O presidente teve que assumir essa função e ficou à frente do clube, e eu acho que ali é que talvez tenha acontecido algum problema nesse último ano, que, coincidentemente, foi o ano que o Maluf não teve conosco. Né? Então, acho que passa por aí, não vejo problema nenhum, eu estou tranquilo, tenho certeza que vou conseguir gerir o clube com destreza, né, cercado dessas pessoas competentes que eu acabei de citar aqui. É isso. Bom dia, presidente. É o Rodrigo aqui. O senhor falou numa necessidade de adequação de alguns custos do clube, da gestão do clube, e, ao mesmo tempo, falou numa vontade, um desejo de reforçar o time, que o time tenha mais qualidade, seja um time melhor. Como o senhor pretende fazer isso numa situação em que o Atlético, assim como outros clubes também, passam por um momento financeiro mais difícil, até com notícias neste ano de atraso de salários? E como fazer isso nesse cenário, em que existe uma dificuldade, um orçamento menor e sem a Libertadores no ano que vem? Uma parte passa pelo Galo também do que você me perguntou, mas eu vou falar um pouquinho aqui a respeito. Com originalidade. Você não tem dinheiro, o que você tem? Qual que é a sua mercadoria? Você vai falar em escambo? Então, é troca. A gente está trabalhando com essa situação. A gente tem alguns jogadores, na situação de alguns jogadores retornando, não é isso, Galo? Sim. E são jogadores que alguns deles interessam a outros clubes, e aí você vai ali, conversa daqui, pega dois, eu pego um, e vai assim, dentro dessa condição, porque dinheiro mesmo, são poucos os clubes que têm, né? E o que eu estou buscando, em termos financeiros, é para efetivamente colocar a folha do clube em dia, né? Enfim, para melhorar a nossa situação aí nesse final de ano. Eu acredito
o Fabel está aí, que nós vamos estar virando o ano aí numa condição, se não 100%, quase 100% em dia, né, com a folha. Pagamos essa semana o salário. Aí é isso, gente. Eu estou tendo que trocar essa roda de avião, do avião em pleno voo. Então, são muitas as informações que eu tenho que me valer dessa diretoria competente que eu tenho. Até falei, estava falando da diretoria, então o Fabel está sentado ali, é a parte financeira, eu chego para ele e falo, Fabel, vamos sentar aqui, quanto é que nós estamos precisando para poder equacionar essa situação dos salários, etc. e tal, e ele toca, né? Então, não sou eu, né? O presidente não é uma pessoa que está ali em todas as situações e tal, resolvendo. Ele tem que se valer, né, da sua equipe. E eu acho que esse é um predicado que eu sempre tive. Eu sempre fui uma pessoa mais estrategista e que sempre procurou se cercar de pessoas competentes para poder alcançar um bom resultado, né? Queria perguntar para o Marques, porque com certeza a torcida está com saudade de te ouvir, Marques, ainda mais agora, novamente no Atlético, né? Duas situações. O Galo disse que você realmente se preparou. Como você se preparou para assumir essa condição hoje de coordenador da base do Atlético? O que você pensa em relação à captação de jogadores e sobre o projeto do Sub-23, se realmente é um projeto que não agrada e que está acabando? Primeiramente, bom dia a todos. Queria aqui, no primeiro momento, agradecer ao presidente pela oportunidade. Logicamente, esse é um cargo de confiança e eu fico muito feliz de, após aproximadamente quase 8 anos, né, estar voltando ao Atlético numa função nova, desafio totalmente diferente de estar dentro do campo com short, meias e vestindo a camisa, mas com uma vontade, uma esperança enorme de que o trabalho seja bem feito, seja positivo e a gente consiga colher frutos ali na frente. Colher frutos é revelar jogadores, né? Essa é a nossa principal meta e é a principal cobrança do nosso presidente no meu primeiro encontro com ele. Marcos, a gente tem que voltar a revelar, a gente tem que voltar às raízes do Atlético na questão de revelação de atletas. A estrutura que nós temos, com a construção de novos campos, nos dá total condição de oferecer aos nossos atletas, à nossa comissão técnica, a melhor estrutura possível para a gente conseguir esses frutos ali na frente, né? De fato, eu venho me preparando, tinha a intenção de voltar ao futebol nos próximos anos, a oportunidade bateu na minha porta, e uma oportunidade como essa a gente não diz, não se dá licença, não dá obrigado, você simplesmente pega e agarra para realizar o trabalho. Tenho feito alguns cursos da CBF, tenho feito cursos também da Confederação Argentina, porque creio que é um dos grandes cursos da América do Sul, né? Tanto é que os grandes treinadores sul-americanos são os argentinos, né? Os brasileiros ainda correndo para ter um mercado lá fora também, eles já têm esse mercado interessante, né? Por isso a procura também do argentino. Tenho feito alguns cursos também em relação à gestão esportiva. Quer dizer, a preparação ela vai ser também contínua no dia a dia, com a ajuda dos meus companheiros na base, né? Vamos fazer um time forte. Foco total agora para nós é a Taça São Paulo, a Copa São Paulo. Nós vamos, já começamos a elaboração de estratégias para fazer uma boa Copa São Paulo, para colher êxitos também lá na frente e que o Atlético seja forte nessa questão de revelação. Enquanto a captação, a gente precisa incrementar nessa questão, né? O Brasil é enorme, todos nós sabemos da especulação imobiliária. Hoje não se tem campos de várzea como tinha ali no passado, a gente tem que usar a cabeça, usar estratégias importantes e interessantes para a gente buscar esses atletas, né? E é um começo, é um início, estou muito animado com a oportunidade, tenho certeza que faremos, junto com a nova direção aqui do Atlético, um excelente trabalho. O Sub-23, nós vamos sentar ainda para discutir essa questão, é uma demanda importante, né? O Atlético tem jogadores interessantes que já estouraram a idade, fazem parte desse plantel, vamos estar sentando no momento adequado para tomar a melhor decisão. Uma pergunta para o Bebeto e outra para o Galo. Eu queria que o Bebeto explicasse, aqui, Bebeto, à sua esquerda,
quais são as suas atribuições, vão ser essas suas atribuições agora no clube, se isso tem a ver também com o projeto do estádio também, e se você continua na prefeitura, acumula os 2 cargos ou não. Emendando para o Galo também, especificamente sobre o Marcos Rocha, que é um jogador revelado pelo Atlético, que tem mais um ano de contrato e a partir do meio do ano que vem ele já pode ser um pré-contrato com outro clube. Quais são os planos do clube para ele? Se pretende renová-lo já ou já pensando em ter dinheiro com ele, né, no caso? Bebeto primeiro. Pode ir, Galo. O Marcos é um jogador que a gente está tentando iniciar uma conversa com ele agora, assumimos essa questão. Temos várias situações a serem resolvidas, mas ele também passa do nosso crivo de prioridades de uma renovação. A gente tem conversado muito sobre essa questão. É um atleta que nós vamos buscar esse consenso com ele para que ele siga com a gente aqui, um atleta que nós temos interesse da permanência dele aqui. Bom, para mim é sempre um prazer retornar aqui. Essa casa já fazem algumas vezes que eu retorno à casa. Obviamente que trabalhar para o Atlético, você não pode ter uma outra atividade. Eu encerro a atividade dia 28 de dezembro e, a partir de então, estarei efetivamente aqui no Atlético Mineiro. Como o Sérgio colocou, ele dividiu bem o clube. Existe um planejamento imediato, porque o Atlético Mineiro, obviamente, vive do seu futebol e estamos todos aqui trabalhando justamente para isso. Existe o planejamento de médio prazo, existe o planejamento do Atlético que se pretende no futuro. Nós estaremos trabalhando em cima disso e trabalhando nessa parte da administração do clube, colaborando da melhor maneira possível. Não, a questão do estádio é uma questão, não vou dizer paralela, mas quase que paralela da atividade diária do clube. O Sérgio vai mencionar a respeito disso, mas que não toca diretamente no que eu vinha fazer. Então, uma das questões que eu acho que foi muito apropriada, porque essa questão do estádio, eu deixei bem claro, né, com o nosso grupo, que entendia ser muito complicado tocar o clube, o dia a dia do clube e o estádio. Então, o estádio deve ter uma comissão, é óbvio que, como presidente do clube, devo fazer parte dessa comissão, mas não vou estar tocando o dia a dia do estádio, né? E nem quero, nem posso. Acho que, inclusive, prefiro que tenha essa comissão, esse assunto estádio, construção, contratações que envolvem, né, todo o aparelhamento do estádio. É uma coisa que demanda muito tempo, então vai ser montada uma estrutura específica para tocar o estádio, né? E eu vou apenas, né, como presidente, fazer parte dessa comissão, mas não vou estar tocando o dia a dia. Okay? E nenhum dos membros do clube também vão estar envolvidos diretamente na questão do estádio. Gente, mais 3 perguntas, por favor, tá? Essa para o Galo. Ô, Galo, eu queria que você explicasse como foi feita essa equação aí de rejuvenescer o elenco e anunciar o Arouca como a primeira contratação, e o Arouca ele vai aumentar a média de idade do elenco do Atlético. Como que vai ser feita essa equação? E o que a não ida do Atlético à Libertadores atrapalhou em termos de contratação? O que o Atlético perdeu de ontem para hoje? Bom, em relação ao Arouca, é um atleta um pouco fora da curva, né? É um atleta que a gente entende que os seus 31 anos hoje, em função do futebol hoje ter evoluído muito nessa questão, nós levantamos todas as situações do Palmeiras. Primeiro, a coisa mais importante foi o conhecimento que o treinador tem sobre ele, o caráter do atleta, um atleta que nós escaneamos o seu momento físico, fisiológico todo, e um dos melhores testes físicos do Palmeiras. Nós conhecemos os profissionais que atuam lá há mais de 20 anos, eu tenho muito esse conhecimento. Então, um atleta que tem essa idade, mas com um perfil físico de um atleta jovem ainda.
Mas foi pertinente essa tua pergunta, porque nós queremos realmente trazer jogadores que, com esse aspecto de força e velocidade, você encontra jogadores ainda na faixa etária um pouquinho acima da média do Brasil, que eu acho que hoje 31 anos é uma idade jovem. Os jogadores hoje estão jogando com 38, 39, 40, até porque a evolução da fisiologia causou essa situação. Mas a ideia, sem dúvida, é de trazer ainda um rejuvenescimento também no aspecto idade, né? Para a gente diminuir o nosso natural que isso aconteça. A outra pergunta? Olha, eu acho que, na verdade, nós tínhamos 2 cenários preparados. Nós não podemos culpar ninguém, pelo contrário, nós entendemos que as 2 situações elas podiam acontecer, tínhamos consciência disso. E talvez, por exemplo, vou te dar um exemplo, o Corinthians não foi a Libertadores esse ano e teve tempo, teve time de colocar os seus jovens valores. Hoje é o time que está fazendo grandes vendas, que tem o seu elenco valorizado em cima de uma conquista de um campeonato brasileiro, que a gente sabe do futebol que quem fica fora da Libertadores tem um tempo mais hábil, mais tranquilo para você poder desenvolver isso em cima do Campeonato Brasileiro. Então não existe demérito nenhum da nossa parte, nós vamos brigar por essa competição para 2019, o Atlético é uma equipe que tem que estar dentro da Libertadores, nós queremos isso, mas de maneira nenhuma cria um demérito em relação ao que pode acontecer no ano que vem e a nossa busca por reforço, né? O momento é que nós atrasamos um pouquinho em função do que a gente já conversou, da eleição, mas para você ter uma ideia, nós queremos até o final do Campeonato Mineiro, dentro do mapeamento que eu quero fazer, já está programando a parte técnica de 2019. Eu tenho que entregar para o Sérgio os atletas que têm contratos, que estão a vencer, o que a gente busca, quais são as necessidades, isso em paralelo com o nosso treinador também, visualizando já um trabalho de médio prazo. Nós temos que resolver o nosso problema imediato agora, que é a melhora da nossa equipe de imediato para iniciar o ano em ótimas condições. É isso que a gente espera. Bom dia, Sérgio. Bom dia, pessoal. Na segunda-feira, após a sua eleição, você comentou muito na obsessão de ganhar o Campeonato Brasileiro. O Atlético não está na Libertadores ano que vem, até como o Galo citou aí. Para esse triênio que você vai assumir, como é que vai ser esse planejamento para conquistar o brasileiro, que hoje é a obsessão do torcedor atleticano, que até ganhou a Libertadores recentemente, ter um Brasileirão como grande sonho? Como é que vai ser montado esse planejamento para ganhar esse brasileiro em 3 anos? Essa pergunta é para o Galo. Na verdade, nós planejamos esse é um trabalho que tem que ser feito, por exemplo, como eu citei a questão do Corinthians esse ano, que foi um encaixe que foi feito com jovens valores e o time acabou chegando à conquista. Nós entendemos que nós temos um grupo já montado com muita qualidade técnica e com essa mudança um pouquinho de perfil que vai adequar com os atletas que aqui estão, a gente pode, sem dúvida, fazer uma equipe muito forte para entrar forte já no ano que vem. E essas coisas, geralmente, elas acontecem dessa maneira. Nesses momentos, às vezes, difíceis, estamos fora da Libertadores, isso, que são onde aparecem as grandes oportunidades. E dentro dessa grande oportunidade, eu vejo o Atlético em totais condições para o ano que vem já fazer um campeonato brasileiro em alto rendimento. Bom dia, Sérgio. Seja bem-vindo à presença do Galo. Sérgio, nos últimos anos, os 2 outros clubes aqui de BH investiram em outras modalidades, acabaram expandindo suas marcas. E, claro, a partir do momento que isso acontece, cada equipe de cada modalidade passa a ter seu corpo de gestão, não é o próprio presidente do futebol que está ligado às outras modalidades, futebol feminino, vôlei, enfim. Você já pensou em algo assim, expandir a marca do Galo para outras modalidades? O que você pensa para o Atlético, para ver a equipe mais que um clube de futebol, mas como uma instituição esportiva? Bom, eu sempre vi o Atlético como um clube voltado para o futebol. Essa é a realidade. Nós temos uma situação que, a partir de 2019, nós vamos ter também que, obrigatoriamente, ter a equipe de futebol feminino. Então, acho que, por conta até da questão financeira, não dá para você sair também... há um investimento, você vai fazer de futebol. Eu já estou recebendo aí propostas para futebol americano, para vôlei, para futsal, que também já foi... o Atlético teve um grande período aí com uma equipe fantástica de futsal. Nós vamos estudar essas situações. Eu tenho um craque aqui do meu lado, que é o Bebeto. Isso aí
a gente vai dar uma olhada com carinho, mas eu acho que tem que ser com calma, vamos colocar as coisas no lugar. Eu acho que, em um primeiro momento, nós temos que pensar nessa questão também do time feminino, porque essa é uma obrigação que nós vamos ter que ter, que passar a cumprir a partir de 2019. Então, mas eu não vejo assim com maus olhos, não, mas é uma coisa que eu quero ver com bastante calma. Eu vejo, por exemplo, o Flamengo, né, um clube que tem inúmeras modalidades, etc. Mas eu vou te falar uma coisa, se já é difícil administrar o clube já só com o futebol, você imagina com outros esportes, né? Então tem que ser uma coisa feita, né, de uma forma paulatina e bem pensada. Eu acho que vocês já notaram que eu tenho frisado bastante, o assunto é futebol, o assunto é esse ou aquele. Isso faz parte até daquela pergunta que me foi feita há pouco tempo atrás, como que nós vamos estar tocando o Atlético, se eu tenho outras atribuições. Olha, eu acho que quando você tem eu vou tentar tocar o Atlético como se toca uma empresa. Não é? O presidente não decide tudo numa empresa, ele tem uma diretoria, e cada diretoria tem lá, né, as suas decisões que são tomadas de acordo com as orientações que foram passadas dentro de um planejamento. Assim vai ser. Então, por exemplo, quando for tratar do assunto imprensa, não adianta me ligar direto, não, porque vai ter que passar pelo Domênico. Ele é o diretor de comunicação. Eu acho que vai passar o meu diretor de comunicação e estar falando diretamente, sem que ele tenha conhecimento, é uma deselegância, é uma falta de comprometimento e até de companheirismo mesmo aí de vocês que são da mesma classe. Então, acho que quer falar comigo, não tem problema nenhum, mas tem que seguir uma linha que é através dele. Ele é uma espécie de um porta-voz aqui do clube, é o meu braço direito, é a pessoa que até me orienta para algumas entrevistas e é assim que funciona. Ele é preparado para isso, né? Como vocês também, né? Cada qual aí dentro do seu segmento. Então, a mesma coisa, o assunto futebol, em princípio, vai ser todo ele tratado pelo Galo, né? A questão administrativa do clube, eu vou tratando diretamente com o Bebeto, mas se eventualmente tiver de falar alguma coisa, é ele que vai estar falando. Eu vou estar, obviamente, trabalhando em conjunto com o Lázaro, que é, como eu disse, uma cogestão, e comandando essa engrenagem. Mas não vou centralizar tudo, né? Eu acho que cada macaco no seu galho. É assim que nós vamos tocar isso aqui como uma empresa. Eu acho que, dessa maneira, nós vamos conseguir fazer um grande trabalho aí nesses próximos 3 anos. Obrigado. Gente, obrigado a todo mundo. Estamos chegando aqui a 1 hora de entrevista coletiva. O que o Sérgio disse aqui, por mais de uma vez, é um período de especulação, é um período extremamente complicado para vocês. Eu já tive desse lado aí, um dia certamente vou voltar. E essa entre-safra, ela é realmente complicada para quem tem que encher jornal, colocar noticiário na TV. E o Sérgio não está proibido de conversar com ninguém, o Galo não está proibido de conversar com ninguém, o Lázaro, o Bebeto, mas tudo que vocês puderem canalizar via assessoria de imprensa será muito bacana, né? Infelizmente, a gente só vai confirmar, ou felizmente, as contratações quando essas forem oficiais. Senão a gente vai estar todo dia falando sobre especulação, vocês não chegam a lugar nenhum e acabam atrapalhando o bom andamento desse momento que o Galo já está trabalhando aí há algum tempo e a coisa está caminhando muito bem. Obrigado a todo mundo e tenha aí um Feliz Natal. Vamos continuar nos falando até o Natal, né? Mas Feliz Natal para todo mundo.